Olá pessoal, aqui é a Mari que tá falando. Eu hoje vou estar contando pra vocês o que aconteceu comigo, a minha história de vida, né? Porque alguns vêm aqui numa cadeira de roda, me vêm fazendo a fisioterapia, a reabilitação, e faz um monte de perguntas. E realmente eu nunca contei pra vocês o que aconteceu comigo. Geralmente o pessoal que me acompanha é lá na página do Facebook. É a página Eu Creio no Milagre da Mari. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque lá eu tenho já há mais tempo, eu coloco geralmente lá toda quinta-feira vídeos ou textos, né? Toda quinta-feira, seja lá o que for, referente a tudo, geralmente após acidentes, os aprendizados, porque tem muito aprendizado, os conhecimentos sobre Deus, porque acho que eu não, realmente eu ouvi uma frase uma vez dizendo que a gente não conhece Deus no momento de alegria, de festa, mas realmente o conhecer a Deus, o mais profundo, é na área da dor, na área da tristeza e do deserto, porque é deserto a gente tem muita coisa para aprender, né? E eu realmente estou passando por esse momento de vale. E foi justamente em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2017, 14 de fevereiro de 2017, eu estava saindo do curso de inglês, quando eu ouvi uns barulhos, sim, eu pensei que era um barulho de transformador explodindo, porque na hora que eu vi o barulho, eu já tava caindo assim pra trás, já caí pra trás, eu tava sentindo uma corrente elétrica nas minhas pernas. Então eu pensei que eu tinha pisado aqueles tipo bueiro, né, de eletricidade, eu não sei qual é o nome. E aí eu fui caindo pra trás e o pessoal falou assim, abaixa, abaixa, é tiro. A minha professora falou, Mariana, chega pra trás. Eu falei assim, mas eu não consigo me mexer. Isso era uma terça-feira, 8 horas da noite, não era horário assim, tarde. Era horário normal, ponto cheio, que eu tava no ponto de ônibus. E aí alguém veio do outro lado da calçada, assim, pra calçada onde eu tava. Falou assim, ela foi baleada, ela foi baleada. Eu olhei assim pro lado e não vi nada. Não tinha o buraco que a gente vê em filme, eu não tava sentindo a dor que nem a gente vê em filme, e não tinha aquele sangue esparramado como geralmente acontece. Por quê? O tiro me atingiu, foi realmente um tiro. Ele entrou aqui na lateral, assim, pras costas, da lateral assim pras costas. E tive hemorragia interna, por isso que não teve o sangue, e a dor eu fui começar a sentir depois. Quando me levaram pra ambulância, depois de uns 20 minutos, assim... Ah, mas antes disso, tipo assim, isso era uma terça-feira, 8 horas, 8h20 da noite. Era uma terça-feira, 8 horas, 8h20 da noite. Eu fico aqui desconcentrada, é difícil falar pra câmera, eu prefiro falar pras pessoas. E teve um rapaz da minha igreja que tava passando e me viu e começou a ligar para as pessoas da minha igreja, quem ele conhecia, para passar informação para o povo começar a orar. Porque era um dia de terça-feira e toda terça-feira à noite, geralmente a minha igreja é dividida em células, assim, dia de semana, onde as pessoas, assim, se reúnem em pequenos grupos pra tá aprendendo mais da Bíblia, assim, mas se reunir em casas mesmo, na casa das pessoas. E aí o povo começou a orar e Deus foi começando a atender. Porque quando eu cheguei, assim, a ambulância chegou depois de uns 20 minutos. 20 minutos, assim, numa situação de espera. Demora muito, parece que o tempo não passa. E a única coisa que eu lembro que eu olhei assim pro céu, fiquei acordado o tempo todo. Tinha um rapaz assim lá, que ficou do meu lado ali o tempo todo conversando. Eu não conheço esse rapaz, ficou lá conversando o tempo todo, fazendo pergunta pra não dormir, né? E eu só lembro que eu olhei pro céu, que tava já começando um monte de gente a aglomerar assim. Eu só falei assim: Jesus, me ajuda. Mas só que eu lembrei que semanas antes eu tinha tido um sonho. E aquele sonho pra mim era muito estranho. Na realidade, assim, eu não sei se era sonho, se era uma visão, eu sou acostumada com essas coisas assim, né? E eu lembro de que eu tava numa cama de hospital e era um uniformezinho branco com umas bolinhas, coisinhas azuis. Então, quando eu olhei assim, olhei pro céu e falei, Jesus me ajuda, mas na mesma hora eu lembrei daquele sonho, daquela visão que tinha tido umas 2 ou 3 semanas antes. E era algo assim que foi tão verdadeiro pra mim, porque geralmente eu não sonho.
E eu geralmente, se eu sonhar, eu esqueço na hora, eu não lembro. Aquele negócio, eu fiquei aquilo na cabeça e eu comentei com 2 pessoas a respeito disso. A respeito daquele sonho. Então, quando aconteceu, tem uma amiga minha, ela já se ligou e já comentou até com as pessoas. Olha, no sonho ela comentou comigo. Mas como eu sonhei aquilo, eu pensei assim, não, morrer aqui eu não vou, porque eu vou ter que parar numa cama de hospital, usar um uniformezinho branco, pintinha azul, né? E o Senhor foi começando a mover as coisas para minha sobrevivência. Quando eu entrei na ambulância, minha irmã foi comigo. Minha irmã já tinha recebido a notícia, já foi prontamente para lá. E a minha tia, ela trabalha em um hospital. Minha irmã e minha tia trabalham em um hospital. E ela já ligou pro cirurgião onde elas trabalham, assim, pra saber da condição. Falou onde que tinha sido o tiro e tal. E esse cirurgião geral, ele tem não sei qual é as coisas, mas assim, acabou que das chaves de conhecimento dele era um anestesista que estava de plantão pro hospital que eu estava indo, estava sendo levada. Eu falei assim pra tenente lá dos bombeiros, por favor, me leva, eu não posso ser levada pro hospital particular, eu tô com a carteirinha aí, tô com toda a documentação, me leva pro hospital particular. E durante muito tempo, apesar de eu ter sido atendida lá prontamente, eu ainda me questionei muito, Senhor, por quê? Sabe? E às vezes, não porque comigo, mas porque pro hospital público. Eu falava assim, entrei em desespero, eu falei, não, pronto, vou pegar alguma sequela, vai piorar a situação. Não... Mas aí eu fui levado pro hospital. O cirurgião de onde minha tia trabalha, minha irmã trabalha, eles tinham um conhecido deles que estava de plantão lá no hospital da Posse. E quando eu cheguei, ela já estava tudo encaminhado, já tinha... Porque a minha situação... Por que estava encaminhado? Porque a minha situação era uma situação de vida ou morte. Era de risco iminente, era emergência e tal. Assim, por isso que também foi rápido, né? Quando cheguei lá, assim, no hospital, tinha material já separado, tinha centro cirúrgico esperando a minha chegada. E o médico também estava lá lanchando esperando a minha chegada, né? E fez a tomografia, colocou um dreno tubular para ver se puxava pedaço de metal. Só que não teve jeito, eu tive que ir para cirurgia. Quando eles abriram, eles fizeram aquela laparotomia exploratória, né? Quem assiste Grey's Anatomy aí sabe o que é isso, quando faz aquele corte do abdômen. Mas assim, foi uma laparotomia exploratória. E a bala que me atingiu foi a que eles chamam de bala dum-dum. Vou explicar aqui pra vocês. A bala atingiu 5 órgãos. Assim, a bala dum-dum é quando ela entra, ela explode. Então ela atingiu 5 órgãos. Os estilhaços atingiram 5 órgãos. Porque o projétil entrou pelo pulmão. Quando explodiu, os estilhaços pegaram em 5. Que foi no pulmão, no estômago, baço, intestino, rins. Uma vértebra da coluna foi fraturada e assim, naquela hora eu senti aquele choque na perna, que na hora tudo parou de funcionar, assim, que justamente foi um choque medular, foi uma lesão medular, que é algo para os médicos não tem cura. E então, assim, é mais ou menos da cintura para baixo, que assim, a metade do meu corpo não funciona com o movimento do cérebro. Então, tipo assim, eu mexer a perna, tem que levantar, fazer transferência. Essa é a reabilitação. A reabilitação é isso, eu ter que me adaptar a um novo estilo de vida. Porque a medula, assim, a bala quando ela entrou quente, o médico não sabe entender se esquentou a medula, tal, até mesmo porque ainda tem uns estilhaços aqui no meu corpo ainda, na coluna. A bala entrou, ficou alojada, causou uma lesão muito grave. Pra tentar se tirasse ia causar uma lesão tão grande quanto a bala, o projétil, tá? Assim, que eles conseguiram retirar lá no dreno, foi tirando, tal, só que o projétil, o que sobrou do projétil, naquele pedacinho assim final, não tinha como tirar. Fui no outro dia transferida para o hospital particular, que aí, e engraçado que às vezes a gente faz, a palavra do Senhor, ela é muito verdadeira. Pega a Bíblia pra mim, Jonas. Vou pegar aqui para vocês, porque é um texto bastante conhecido, quando talvez você já tenha ouvido falar, que é no livro de Jeremias 33. Jeremias fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Salmos é o meio da Bíblia, né, mais ou menos. Jeremias 33, o versículo 3, que ele diz assim, ó:
clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. A parte que eu quero falar aqui com vocês é: clama que Deus responde. E eu lembro que eu me questionei muito o porquê. Eu fiquei assim, perguntando a Deus, por que eu fui parar num hospital público? Se eu poderia ter parado num hospital particular desde o início, de ponta, que graças a Deus o plano que eu tinha era bom. E eu queria, poxa, a cirurgia seria muito menos invasiva, o fechamento seria menos sabe, né? Aquela coisa assim, grosseira na emergência, eu pensava assim, né? Mas eu lembro que ainda tive que, quando fui transferida para o hospital particular, um dos melhores do Rio, e fiz 3 cirurgias ainda lá, 3 procedimentos cirúrgicos, uma para retirada de coágulo no pulmão, outra para colocar um catéter nos rins porque estava extravasando urina, e um outro depois para tirar o catéter. Isso deu num período de uns 25 dias mais ou menos que eu fiquei nesse hospital em Copacabana. E eu lembro que teve um médico que falou assim, eu não lembro assim da fisionomia dele, ele só veio uma vez, né, porque é plantão, né, eu só lembro dele uma vez, eu não lembro nada dele, mas eu lembro que ele falou assim, Mariana, você sabia que você tivesse feito a cirurgia aqui, um dos melhores hospitais do Rio, ou talvez o melhor, você não teria sobrevivido? Aí eu falei assim, caramba, eu só pensava assim, realmente eu queria ter ido pro hospital particular desde o início, ele falou aquilo pra mim. E aí você vai ver cada uma dos 3 procedimentos cirúrgicos que eu fiz, lá era assim, cada hora, cada órgão era com um especialista diferente. E tipo assim, o do pulmão era um médico de uma determinada equipe, porque ela era, e dos rins já era um outro tipo de cirurgião. Cada órgão lá com sua especialidade. E no meu caso, eram 5. E um hospital particular não está acostumado com esse tipo de tragédia. E eu lembrava que das vontades que eu tinha era muito conhecer o médico que me operou. Eu falava assim, caraca, eu queria conhecer então esse cara. O cara operar 5 órgãos é muito Deus na vida dele, assim, de dar inteligência pro ser humano e a experiência também, porque eu acredito que todos são muito inteligentes, todo o conhecimento, só que o que faz a diferença nesse caso seria a experiência e então Deus encaminhou pro lugar certo. E tipo assim, me tirou também na hora certa. Porque tipo assim, eu não fiquei nem 24 horas lá no Hospital da Posse, que é um hospital público aqui do Rio. Então se eu continuasse por lá, como teve casos assim naquela semana do meu acidente, de gente que também foi baleado, quando sobrevivia. Teve um que eu lembro que pegou em 2 órgãos e ficou lá na Posse por 48 horas, assim, não sobreviveu. Sobreviveu à cirurgia, mas depois não conseguiu, porque a situação é bem precária mesmo. Por que que eu sobrevivi? Por que que eu sobrevivi e outras pessoas não? Por que que eu sobrevivi e você talvez perdeu algum ente querido, seja por PAF, que é a perfuração por bala, perfuração por arma de fogo, ou por uma doença. Deus tem um propósito diferente, não era a hora. E a palavra do Senhor, lembra que até no texto que eu estava lendo ontem, se eu lembrar eu coloco aqui embaixo, que fala que Davi só morreu depois que ele cumpriu os propósitos dele, que Deus cumpriu os propósitos dele na vida de Davi. Tipo assim, a gente tem a hora. Se eu tivesse morrido, eu poderia estar tranquila, porque o meu propósito de vida aqui na Terra é estar aqui na Terra, mas só que é como se eu fosse uma turista, sabe? Eu acredito em um Deus todo-poderoso, que ele morreu, ele entregou seu único filho para nos salvar, porque nós, pelo nosso estilo de vida, pelos nossos pecados, e todos temos pecado, o meu pecado não é maior que o teu pecado não é menor que o meu e vice-versa, mas ele entregou o único filho dele para morrer no meu lugar e no teu lugar. E aí quando ele morre para perdoar os nossos pecados. E eu acredito em um Deus que morreu, mas só que diferente de outros deuses, ele ressuscitou. Nem a morte pôde parar Jesus. E eu acredito que se eu tivesse morrido, eu hoje
teria cumprido a minha missão, tá? Que eu tô aqui na terra de passagem, mas hoje o Senhor não, mas o Senhor naquela época não deixou, e eu tô aqui hoje para falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se eu morresse naquela hora, eu hoje estaria tranquila, porque eu estaria no céu com Deus. Você pode chamar de louca? Pode. Mas, como até todos os enfermeiros olhavam a Mariana, não tinha condição de sobreviver, um tiro de 5 horas. Foi algo realmente sobrenatural. Não dava. Aí você fala, mas você sobreviveu, eu tô numa cadeira de rodas. Sim. Aí você vai falar sobre, eu vou falar pra você sobre o milagre da vida, vou te falar sobre tudo que eu tenho aprendido. Eu gostaria de estar numa cadeira? Não. Eu queria ter sido curada instantaneamente? Sim. Deus tem os propósitos dele, e aí a gente vai, aí são várias coisas pra ser analisadas, e tem coisas que só Deus tem a resposta. Na minha vida, só Deus. Às vezes a gente vai se questionar por muitos e muitos tempos. Mas uma coisa que você nunca me viu reclamando foi sobre o acidente, porque tem casos na Bíblia que por reclamar, o povo de Israel ficou muito mais tempo no deserto do que teria que ficar. Mas Deus tinha o propósito dele. E ponto. Não dá pra explicar por que uma coisa acontece com um, por que Deus livra um, por que Deus permitiu, fez milagre em um e não fez no outro. O maior milagre eu acredito que o maior milagre que Deus fez, além da sobrevivência, foi eu ter permanecido na fé, firme na fé em Jesus, não ter abandonado. E eu sei, assim, que apesar de toda a dificuldade, porque eu tenho muita limitação hoje em dia. Já foi pior quando aconteceu o acidente, foi muito pior. Mas, assim, Deus ensina até na dor. Quantas vezes você pode estar passando por um problema também, mas, assim, a gente olhar com a ótica de Deus é diferente, a gente aprende também na dor. A gente aprende também, se a gente quiser, é claro. Eu tento sempre ter um lado positivo em tudo. Dizer, Mariana, qual é o lado positivo? Tem tanta coisa, tanta gente sensacional que eu tenho conhecido nesses quase 2 anos pra cá. Tanto sobre Deus que eu não conhecia. Sabe por quê? O que eu entendia de Deus, na minha visão, era o seguinte: você fez tudo certo, você faz tudo certo, você é bom, vai tudo acontecer certo na tua vida. Só que aconteceu, eu fazia tudo certo, fazia tudo, tinha uma vida muito boa, assim, fazia tudo certinho, sempre fui da igreja certinho. Aí chegou uma época que começou a dar tudo errado na minha vida. Tudo errado na minha vida. Eu não sou mais a mesma Mariana de 2 anos atrás, a mesma mentalidade. Mas perdi algumas coisas, assim, mas eu sei que o Senhor é aquele que cuida, que supra a necessidade, sabe? E eu nunca tinha, e eu sempre fui da igreja, mas eu nunca tinha tido essa visão, por também não ter tido uma experiência assim tão forte com Deus, de que, Deus falou, cara, de que no mundo a gente teria aflição. Ele falou que teríamos aflição, mas, poxa, pra mim era uma aflição leve, né? Assim, um negócio tranquilo, fiquei reprovada numa matéria da faculdade, tá bom? Sei lá, tirei nota vermelha pra recuperar numa... Pra mim eram minhas aflições levinhas, coisa que eu nem, né? Tanto... Não, mas foram aflições muito grandes mesmo, e não... E até hoje, assim, tenho ainda algumas... Sim, aflições grandes, mas ele falou que mesmo, mas ele também tem um outro texto que você vai ver no livro de Josué 1, versículo 9, que diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei contigo por onde você for. Ele diz também no livro de Isaías: olha, se você passar pelo fogo, eu vou estar contigo. Se você passar, esse fogo não te queimará. Se você passar pelas águas, ela também não te afogará. Cara, vai acontecer um monte de problema. Vai acontecer um monte de problema. Coisas que vão te fazer perder o chão. E aí você pergunta: onde está Deus? Ele sempre esteve contigo, apesar de toda a dor. Tem coisas que a gente colhe. Tem situações na nossa vida que são escolhas por consequências nossas. Tem outras que não.
Mas, mesmo por consequências nossas, o Senhor perdoa, mesmo que não seja também por consequências nossas, o Senhor também tá ali com a gente no momento da dor. Aí você pergunta, onde está Deus que permite tudo isso acontece com você, Marina? Ou com tanta maldade que acontece no mundo? Realmente, cara, onde está Deus? Deus com certeza não está no coração de um homem que faz mal a uma família, de alguém que agride o outro. Não está nesse coração, não é princípio de Deus que isso acontece. Mas quando Deus ele entra no coração da pessoa, porque você vai ver, isso não quer dizer a pessoa ser da igreja, não. Porque assim, grande parte, até mesmo de pessoas que frequentam uma igreja, não são cristãs. Não são. Não são. E às vezes quando ele permite algo, até mesmo para transformar as nossas vidas também, eu acredito, com certeza eu precisava de uma transformação, de uma experiência com Deus. Mas onde está Deus? Porque quando Deus entra, Deus transforma. Isso tanto a gente de dentro quanto de fora da igreja. E a gente vai ver que a parte principal a gente está com o Senhor Jesus. Então, um recado para você que não é da igreja e que fica assim, ser crente que nem fulano, prefiro não ser, realmente. Seja não olhe para determinados, assim, tem muitas pessoas falhas dentro da igreja, tem muitas pessoas que usam máscaras dentro da igreja, mas também tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas que são uma verdadeira família pra gente, sabe? De que na hora que precisa tá lá e tal. Algumas delas ainda precisam ser transformadas, claro, todas, mas vale a pena você ter Jesus no coração e realmente deixar ele fazer a diferença e ser cristão de verdade, não apenas um crente que tem um nome escrito num livro da igreja e tal, não faz diferença nenhuma. Vai chegar lá na hora do juízo final, mas Deus, eu cantava no Ministério de Louvor, Deus, eu dava aula para as crianças, Senhor, eu participava lá do coral dos adolescentes, Deus. Eu ia falar assim, mas afasta porque eu nem te conheço. Cara, fazer as coisas na igreja, ser da igreja não quer dizer que você vai entrar no céu. Mas quando Deus fala lá em João 3,16, porque Deus enviou seu Filho unigênito para morrer no meu lugar e no seu lugar, e para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, é uma vida com Deus.